Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal com Lacombe, aquele vídeo de todo domingo que vale muito a pena a gente assistir, a análise, o tipo de notícia, como ele dá a notícia, né? Uma notícia em forma de poesia, por mais que muitas das vezes as notícias para o Brasil, para o povo brasileiro não são boas, né? Eu fico indignado aí. Todo mundo deve conhecer o tiozinho do É Lula! E ele ainda continua fazendo seus vídeos mentindo, né? Falando que tá tudo bem no Brasil. Engraçado como o poderoso chefão lá não manda ele falar que é fake news, que não sei o quê, porque ele fica, é Lula, tá barato, é Lula! Complicado, né, gente? Somos o país das maravilhas. Nada poderia estar melhor no Brasil. A pobreza e a miséria caíram no ano passado ao menor nível desde 2012. É o que diz o IBGE, presidido pelo Márcio Portman. De acordo com o Instituto, no ano passado, quase 12 milhões de pessoas deixaram de passar dificuldades. Devem estar comendo picanha, tomando cerveja, fim de semana sim e o outro também. Tudo isso é resultado, segundo os cálculos mágicos, do aquecimento do mercado de trabalho e do pagamento de benefícios sociais. Tudo obra do PT. Claro, é preciso fingir que a taxa de desemprego não está caindo desde que terminaram as medidas tirânicas da época da Covid, ainda com Bolsonaro. Faz de conta que só com a posse de Lula o quadro melhorou. Ele e ninguém mais é a solução de todos os problemas. Nem comenta que entre os setores que mais têm gerado empregos está a administração pública. Omita o fato de que o PT está inflando o número de servidores federais e que a conta disso já chegou. Se afirmam que há 7 milhões de desempregados oficialmente e existem 56 milhões de cadastrados no Bolsa Família, é só não cruzar esses dados e confiar. Sobre os benefícios sociais, outro grande problema sobre o qual todos aceitam não falar, Lula e sua turma sempre mediram o sucesso desses programas pelo aumento do número de pessoas que são atendidas. Insisto, deixa isso para lá. Nem tenta emplacar que o correto seria fazer o contrário, já que o sucesso de um programa social deve ser calculado pelo número de pessoas que deixam de receber o benefício e conseguem caminhar com as próprias pernas. Isso é um detalhe, um mero detalhe. Ninguém vai ficar queimando a cabeça também, tentando entender como em 2023, 59 milhões de pessoas ainda viviam com menos de R$ 22 por dia, se a pobreza e a miséria praticamente acabaram nesse período. E mais do que tudo, é preciso jurar que o PT, que ocupou a presidência da República por 16 anos, desde 2003, nos últimos 21 anos, portanto, não tem culpa por nenhum dos problemas que o Brasil enfrenta, por sua origem ou seu agravamento. Fica combinado, o PT é a maravilha das maravilhas. E vamos comemorar o PIB Me Engana que eu gosto. Aliás, importante, ninguém vai usar essa expressão. No terceiro trimestre deste ano, a economia do país cresceu 0,9%. Os gastos estratosféricos do governo federal, que trataremos como necessários, contribuíram para isso, tiveram alta de 0,8%. O consumo das famílias também puxou o PIB. Viva! Quem não tem dívidas não sabe o que é bom. Como cidadãos conscientes, não vamos espalhar por aí que os leilões de imóveis que foram tomados de quem não conseguiu pagar o financiamento, por exemplo, dispararam em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Alguns dados que devem ser ocultados. Em 2022, com Bolsonaro, 9 mil imóveis foram arrematados em leilões assim. No ano passado, o número quase triplicou, chegou a 26 mil. Este ano, apenas no primeiro semestre, já foram 44 mil imóveis. Com muita gentileza, peço que ninguém se lembre de que o PIB é divulgado com 2 meses de defasagem. Unidos, vamos desconsiderar que esse número divulgado agora é de um período em que o dólar estava em R$ 5,45 e agora já passou de R$ 6, em que a previsão de inflação para 2024 era de 3,95% e a taxa anualizada já pulou para 4,77%, acima do teto da meta.
E os juros estavam em 10,75% e tiveram que subir para 11,25%. Eu nem precisaria pedir com jeitinho que cada um de vocês silenciasse sobre o endividamento do governo, que saltou de 71,68% do PIB para 78,64% em menos de 2 anos de governo Lula. E quem vai perder tempo de olho na taxa de investimento atual de 17,6%? Ela é pífia, não vai sustentar crescimento na faixa de 3 a 4% por ano. Mas nosso plano é propagar as maravilhas inexistentes, que todos nós devemos garantir que são reais. Combinado? Dessa forma, trabalhe-se com o seguinte: o arcabouço fiscal não permite aumento de despesas do governo e deixa o teto de gastos no chinelo. É muito melhor. O pacote de cortes nas despesas do governo federal também é sensacional. Ele vai gerar uma economia incrível e jamais vai deixar brecha para o aumento dos gastos fora da contabilidade tradicional. Ninguém pode acreditar nesses especialistas em contas públicas que estão por aí dizendo o contrário. Eles não entenderam nada. Seria importante, é verdade, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não implicasse com o dinheiro que o governo gasta com campanhas publicitárias para divulgar o pacote de corte de gastos e a proposta de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. O que são 40 milhões de reais? Os pagadores de impostos ficam felizes em ajudar e não acham contraditório aumentar gastos para divulgar pacotes de medidas que visam a reduzir gastos. O mundo fascinante das narrativas deve prevalecer para o bem de todos. Assim, não há déficit fiscal e dívida recordes. O dólar está num patamar ótimo, a inflação está controlada, as taxas de juros logo vão cair. O crescimento do Brasil não está comprometido. Repitam e repitam e repitam. O governo do PT, como sempre, está nos entregando o país das maravilhas. Ele está preocupado com as finanças públicas e todos devem acreditar nisso. Se você tiver alguma dificuldade para se render a essas afirmações, experimente usar novos parâmetros. O sucesso é ruim e o insucesso é bom. O Brasil ele prega a democracia, está na boca de todas as autoridades do governo, mas não pratica ela. A gente estava tratando aqui do tema da Venezuela, um tema crucial. E me desculpe, ministro, mas você consegue ver claramente uma disparidade de condutas. Israel se defendendo de terroristas, o Brasil vai e chama o seu embaixador de volta. Da Venezuela, tenta ali reatar as relações diplomáticas como se tivesse ocorrido algo normal. Nós tivemos uma eleição roubada na cara de pau, debaixo da barba de todo mundo. Todo mundo viu aquilo dali. E seria curioso, se o Lula não tivesse se acidentado, conforme ele alega, e saiu na imprensa, se ele tivesse se encontrado com Maduro, né, lá na Rússia. Eu queria queria ter a oportunidade de assistir esse diálogo entre os dois, porque o Maduro foi cobrar publicamente o Lula. Na verdade, foi um dos seus ministros, uma das suas autoridades, falando, olha, calma aí, o Brasil teve um problema, teve um conflito na eleição, alegaram, né, uma suspeição de fraude e foi resolvido através do TSE. Por que na Venezuela, o TSE da Venezuela não tem a legitimidade que tem o TSE brasileiro? E aí você escancara uma estratégia da esquerda onde fica difícil você não suspeitar de fraude. Como se as autoridades constituídas na Venezuela tivessem legitimidade suficiente para dizer não, nós somos imparciais e nós vamos aqui falar aqui quem foi o verdadeiro campeão. Nem sequer o Brasil exigiu as atas eleitorais da Venezuela. Nem sequer isso. O Lula apenas ficou fazendo um meio de campo, dizendo que teria que ter uma outra eleição. Aí a Venezuela falou, calma aí, Lula. O Maduro falou, no Brasil teve outra eleição quando teve um conflito? E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. Ministro, é inimaginável que o Itamaraty não tenha informações da presença do Hezbollah. Tarek al-Saimi, troca de prisioneiros. O Alex Saab, que há um tempo atrás voltou da prisão dos Estados Unidos, teve troca por 10 presos americanos na Venezuela. Não achem que essa conduta de fraqueza e baixa moral dos Estados Unidos seguirá com Donald Trump. Ocorrerá uma mudança muito grande nesse tabuleiro da geopolítica que já começou.
né? Em 12 horas o Hamas pediu trégua, né? Quer cessar fogo, fim da guerra, depois da eleição do Trump. O Putin falou que está pronto para sentar e negociar a questão da guerra da Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma convivência pacífica com o governo Trump. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula, dias antes da eleição, falando que a eleição do Trump significaria uns Estados Unidos, né, uma nova face do nazismo e do fascismo. Eu fico, meu Deus do céu, será que o Lula ainda está acreditando que ele vai resolver problemas de guerra tomando uma cervejinha, como ele falou durante a campanha eleitoral, que ele resolveria o problema da Ucrânia com a Rússia tomando uma cervejinha, com Putin e com Zelensky? Eu fico, meu Deus do céu, é inacreditável. Tem uma foto, né, prezado ministro, não foi Vossa Excelência na oportunidade, né, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. É a nata, é o líder militar ou da inteligência lá do Hezbollah, do Hamas, acho que tinha até dos Houthis ali, que nada mais é do que o Hamas do Iêmen, e um por um Israel está eliminando. Foi só pisar fora do Catar, né? Inclusive o Catar que tem a maior base americana fora dos Estados Unidos, foi só pisar fora do Catar que Israel foi lá e pimba, um por um. Inclusive acho que é o emprego mais rápido que existe para você ser demitido na face da terra, é líder do Hamas, seja da inteligência, da ala militar. Esse pessoal aí que gosta de botar bebê em forno, né? Degolar a criança, estuprar e tacar fogo em mulher viva. Isso daí, prezado ministro, é o que o Brasil está se aliando hoje em dia. Será que não causa indignação no Itamaraty? Será que não causa revolta? Porque, prezado Hélio, dos brasileiros certamente causa. E eu vou dar um conselho a Geraldo Alckmin, que ele não retorne ao Irã, que depois da posse do Trump não entenderia como improvável os Estados Unidos permitir que Israel faça a eliminação dos sistemas dos ayatolás ali. Porque é a única maneira de você ter paz naquela região. Já foi tentado negociação, já foi tentado, né, vários métodos de não agressão. E o Irã continua com seu programa nuclear, inclusive com a ajuda do Brasil. Se a gente retornar em 2013, né, o Mahmoud Ahmadinejad estava pegando aliança com o Hugo Chávez para tentar pegar a tecnologia da Argentina, então comandada pela Cristina Kirchner. Não foi à toa que a Argentina comprou papéis podres da Venezuela, alguns bilhões naquela oportunidade, se não me engano é 2013 ou 2012. E o Brasil achando que nada está acontecendo. Vossa Excelência falou aqui, ministro, perdão, o Lula falou, abre aspas, Maduro não é um problema do Brasil, mas dos venezuelanos, fecha aspas. Meu Deus do céu, a gente tem a maior crise migratória da história da América Latina. Mais pessoas saíram da Venezuela do que os refugiados da guerra da Ucrânia. E o presidente fala que não tem problema nenhum, que isso é um problema dos venezuelanos. Tenta passar pano, levar ele, trazer ele para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Não, Maduro aqui, prezado Jefferson, ele tem que contar a narrativa dele, é só um problema de narrativa. Não, tem estatísticas de emagrecimento da população. Eu fui 2 vezes na fronteira do Brasil com a Venezuela. A primeira vez delas foi antes da Operação Acolhida, em 2018. Peguei o carro e ia parando, porque tinha uma peregrinação de venezuelanos que iam de Pacaraima até Boa Vista, andando 200 quilômetros em 3 dias, porque não tinham dinheiro para pagar um ônibus, que deveria custar ali na faixa de 30, 40 reais. E aí eu perguntava para eles por que eles estão saindo da Venezuela. Era comum, eu botei até no YouTube, eles falando, a partir do momento que a gente vê as crianças comendo cachorro e gato de rua, fala, olha, não tem mais o que se fazer aqui. A maioria deles, homens em idade adulta, 20 a 30 anos, querendo cruzar a fronteira para trabalhar e mandar dinheiro para sustentar sua família lá. Esse é o sistema que o Brasil está se aliando, ministro. Eu não consigo entender com que razão o Brasil ainda faz esse tipo de coisa. A eleição, Vossa Excelência falou do Guaidó. Guaidó foi, né, o que, segundo a Constituição venezuelana, permitia chegar naquele momento para ser presidente. Mas faltava o quê? Faltava a força. Por quê? Porque Maduro já tinha, junto com Hugo Chávez até no passado, desarmado a população venezuelana. Mais um tapa na cara daqueles que acham que desarmamento tem a ver com segurança pública. Não tem. Tem a ver com o controle da sociedade. Botar a população de joelho para comer gato e cachorro de rua. Ou assistir os vídeos do YouTube do pessoal com tarrafa caçando pombo nas cidades. E aí não tem poder de reação. Por quê? Porque o Maduro ele já importou. Certa vez o Hugo Chávez importou mais de 100 mil fuzis AK-47 e distribuiu para os coletivos dele. Tá registrado lá no livro Hugo Chávez, o Espectro,
do excelente jornalista Leonardo Coutinho. Isso daí é para que serve o desarmamento. Então lá você tem o coletivo, você tem os Wagner, que são os mercenários russos, você tem as Vespas cubanas, você tem o Hezbollah, você tem interesses chineses, vocês têm a Farc, o ELN, é toda a escória do mundo tá ali, mas isso parece não ser suficiente para o Brasil tomar, desculpa aqui, ministro, vergonha na cara e romper relações com aqueles países, com aquele país. O Alex Saab era laranja do Maduro, todo mundo sabe disso, lavava dinheiro pro Maduro e por isso foi condenado nos Estados Unidos. Aqui tinha um adido militar, que era o último do corpo diplomático, pelo menos durante o período do presidente Bolsonaro. Adido militar que estava aqui, nós tentamos mandar de volta para lá, para Venezuela, e o Barroso, ministro do STF Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse que não poderia por causa da crise sanitária. O que tem a ver uma coisa com a outra? Até nisso veio interferir a Suprema Corte. E aqui, né, encaminhando para o final nesse tempo que me resta, o Macron vem ao Brasil, dá a mãozinha para o Lula, tira um par de fotos, porque ele tinha destruído a relação lá com o Níger, né? O Níger não ia mandar mais o urânio que a França queria, e 70% da energia da França é energia nuclear, que vem do urânio. Aí o Macron vem aqui, eu achando que ia pelo menos ocorrer uma transferência de tecnologia. Não. Ele fala, Brasil, estou fora de tecnologia, eu quero só matéria-prima. Colonizados. Vamos ser a extensão da Guiana Francesa para o Macron, que já não tem muita moral lá pela França. E aqui... Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Esse é o Brasil do Barbudinho, né? Lembrando, né, hoje terminou o Campeonato Brasileiro, Lacombe, Botafoguense, né? Deve estar comemorando muito aí. Botafogo do Lacombe ganhou os 2 principais títulos da temporada seguidos no mesmo ano, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é para qualquer um, né? Quem conseguiu isso foi só o Flamengo, né? Libertadores e Brasileiro, Flamengo e Botafogo, 2 times cariocas. Os cariocas aí começaram numa crescente, mas não é o assunto, né? Só falei mesmo porque é o time do Lacombe aí que foi campeão. O negócio é o nosso país que está aí ladeira abaixo. O Barbudinho, com toda a fraude que aconteceu, ele pediu para ter outro pleito, né? Não, faz de novo. O que o Barbudinho tá querendo dizer com aquilo ali? Faz de novo e faz bem feito agora. Faz de um jeito que fique visível, para que ninguém questione. Mais ou menos isso, né? Canalha, né? Cara safado, não é? Faz de um jeito aí que mostre que você ganhou. Faz de novo. Nossa, quando ele falou isso ali, me deu uma raiva tão grande desse camarada. Faz de novo. O que ele quer dizer? Não, faz de outro jeito. Desse jeito aí não deu muito certo, não. Tem que fazer de um jeito aí que os caras vejam que você ganhou. O que ele quis dizer? Na hora que eles tentarem pegar as tais das actas, já deixa as actas prontas, né? Mais ou menos, né? Deixa elas prontas aí, que na hora que os caras... Você já tá com o bagulho na mão. Você já vai estar com elas prontas. Antes, durante o processo ali, você já deixa ela pronta.